Olá, speaker! Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. E hoje, segundo vídeo que eu gravo com perguntas e respostas, comentários que vocês trazem nas redes sociais para mim. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Aliás, se você não segue meu Instagram, já corre lá porque tem dicas todos os dias. Tem vídeos, tem Reels, tem conteúdos estáticos, carrossel, tem muita coisa legal sobre comunicação. Essa arte sensacional que nós utilizamos no nosso dia a dia, tanto profissional quanto pessoalmente. Quando eu tenho boas conversas, eu atraio pessoas. Quando eu sei falar numa entrevista de emprego, eu tenho mais chances de crescer profissionalmente. Quando eu sei expressar as minhas soluções num pitch de vendas, por exemplo, eu também atraio mais clientes, ou seja, você só tem a ganhar investindo na sua comunicação. E aqui no meu canal, conteúdos gratuitos para você aproveitar e já implementar no seu dia a dia profissional. Então já clique no botão inscrever, caso você não faça parte aqui desse grupo ainda, e já curta esse vídeo, compartilhe para que o YouTube entenda que esse conteúdo realmente é importante para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos ao primeiro comentário. Percebi que com paciência posso ter elegância ao falar. Comentário do Diego. Diego, realmente. E falar bem não significa falar devagar, porque às vezes a gente associa, aquela pessoa é tão paciente porque ela fala sempre nesta velocidade. Isso pode até cansar o ouvinte. Quantas vezes a gente se sente até num momento de monotonia, porque a pessoa sempre fala do mesmo jeito e aquilo não chama nada a atenção. Então, o que é falar com paciência, com elegância? É saber expressar bem as ideias em um espaço menor de tempo e principalmente usando um recurso poderosíssimo da comunicação. Sabe qual é? As pausas. Sim, os momentos em que eu falo, faço uma pausa, em outros momentos falo mais alguma ideia e faço outra pausa. Quando essas pausas são bem colocadas, são estratégicas, eu desperto muito mais a atenção das pessoas durante o meu speech, durante o meu discurso. É claro que eu não posso fazer aquele tipo de pausa com som. Sabe o... Isso, ele trabalhou com a... Puxa vida, que insegurança que transmite. Imagina se eu falo pra você, todas as vezes que você... fizer uma apresentação, é importante que você vai pensar assim, nossa, acho que a Fernanda de Moraes aí nunca falou sobre esse assunto, é a primeira vez que ela fala sobre a comunicação. A imagem é completamente negativa perante o outro, por isso eu preciso saber usar muito bem as pausas. E até o que você comentou sobre a elegância aqui no post, é fundamental que eu saiba articular bem os sons. Isso transmite muito mais confiança, mais elegância do que eu falar com a boca fechada, por exemplo. E eu já gravei uma série de vídeos com exercícios de dicção, vou deixar aqui o link para vocês. Vamos à próxima pergunta, próximo comentário. Preciso muito aprender a falar mais devagar. Geralmente consigo falar devagar, mas quando vou falar alguma coisa importante para alguém, sai tudo embolado e rápido. O que fazer? Pergunta do Matt. Matt, realmente falar devagar é o que eu estava até comentando na questão anterior. É fundamental. Quando eu domino a velocidade da minha fala, eu mostro muito mais senso de organização, domínio do tempo, controle das emoções, do que eu falar rápido demais desse jeito. Dá a impressão até porque eu tô muito à pressa, o que eu quero terminar logo esse momento, porque eu quero ficar livre e que bom, acabou. Não é interessante falar dessa forma. Qual é a melhor velocidade? É a velocidade variada. Horas eu acelero para motivar, para entusiasmar mais as pessoas, para ter mais dinamismo na minha troca. E horas eu falo mais devagar. Para quê? Para ressaltar uma informação, destacar uma palavra, destacar um número, destacar uma ideia, um argumento importante. Quando eu consigo ter esse jogo de horas falar mais rápido e horas falar mais devagar, eu consigo transmitir muito mais domínio e eu me sinto muito mais seguro, muito mais expressivo nas situações de exposição. Muito bem, próxima. Como iniciar uma conversa? Tenho muita dificuldade de iniciar uma conversa por me sentir insegura no que falar. Pergunta da Edmirla.
Edmir lá, isso é sensacional. Sua pergunta foi fantástica, sabe por quê? Porque não só nas nossas conversas do dia a dia, saber iniciar de uma forma adequada é interessante, mas até no trabalho. Quando eu vou conversar com um cliente, para quem faz ligações, por exemplo, cold calls, ligações frias, para pessoas que você desconhece, para captar um novo cliente, é fundamental pensar no início. O que você vai falar no começo? Porque é o momento que você precisa transmitir confiança, segurança. O que não fazer primeiro? Ficar estática, sendo presencialmente, ficar estática dessa forma, porque a sua voz também vai sair estática. E mesmo ao telefone, mesmo sendo um áudio do WhatsApp, quando você se movimenta, a voz fica mais expressiva. O que falar no começo? Você pode buscar interesses em comum. Qual é o ponto em comum que você tem com essa outra pessoa? Supondo que você conheceu um novo amigo num churrasco e você começa a conversar. Bom dia, tudo bem? Você já conhecia o fulano? Quando você traz uma pessoa em comum, por exemplo, o dono da festa, o dono da celebração, do churrasco, você já cria ali um momento de interação. Você dá a oportunidade da outra pessoa também compartilhar, como que eu conheci, já faz 5 anos, 10 anos que eu conheço. Trazer assuntos em comum, essa é a chave para começar bem uma conversa e ter continuidade, não ficar aquele monólogo, só um fala e o outro só sim, só escutando. Próxima pergunta. Minha voz sai trêmula quando devo falar. Minha voz sai trêmula quando falo para muitas pessoas. O que fazer? Pergunta da Selma. Selma, provavelmente você fica mais ansiosa, mais nervosa quando você vê várias pessoas olhando para você. Primeiro ponto é você tirar o holofote da Selma e colocar o holofote nas pessoas, no assunto que você vai transmitir naquele momento. Porque qualquer pessoa da face da Terra, e isso nós podemos incluir os apresentadores de telejornal, por exemplo, que falam para milhões de pessoas ao vivo, não é nem gravação. Se ele começar a pensar assim, nossa, esse monte de câmera aqui ao meu redor, tem 5 luzes na minha direção e agora todos estão olhando para mim e se eu gaguejar e se me der um branco, todo mundo vai ter alguma trava, não vai ser natural. Por isso eu não posso pensar nisso, eu penso em outras coisas, penso no meu assunto, na organização do meu assunto. Imaginando que você treinou, planejou muito bem o que você vai falar, que você sabe a respeito desse assunto, dessa ideia, é fundamental você preparar a respiração. Por que a voz fica saindo assim, um pouco trêmula? Porque falta ar. Provavelmente você vai perceber que até não dá para terminar uma frase, porque eu fico mais ofegante, Fernanda, na hora de falar e eu não consigo terminar uma frase. As pessoas percebem isso. Por isso é interessante você trabalhar a sua respiração. E eu tenho vídeos aqui no YouTube em que eu falo também a respeito da técnica costodiafragmática, em que você vai inspirar, sentir o seu abdômen crescer e vai expirar encolhendo, contraindo o abdômen. Por que isso? Para você tirar a tensão dessa região dos ombros, do pescoço e não ficar com aquela respiração encurtada desse jeito. Então, primeira técnica é você melhorar a sua respiração, o tipo de respiração que você usa nas situações de exposição. Segundo, é fazer exercícios de voz. Você prepara a sua voz antes de falar para um grupo de pessoas? E por que é importante? Fazendo exercícios vocais, de aquecimento vocal, eu consigo projetar mais a voz, falar mais forte, sem esforço. E com isso, eu domino muito mais esse timbre, o som fica mais bonito, fica mais seguro na hora de falar, ajuda demais, faça isso. Próxima pergunta. E quando não quero um produto ou um serviço, preciso justificar ao vendedor? Amo seus vídeos, Débora. Débora, obrigada. Também amo quando vocês comentam aqui, fico super feliz. É importante você sinalizar para o vendedor que você não quer a ajuda dele naquele momento. Como? Você pode iniciar agradecendo. Muito obrigada pela sua ajuda, mas pode deixar que eu vou procurar sozinha. Ou pode deixar que eu vou dar uma olhada ainda pela loja. Se eu precisar, qual que é o seu nome? Ana, eu te procuro, Ana, obrigada. Pronto, ela não vai ficar que nem ali um imã atrás de você, que às vezes nos incomoda tanto nessas situações. É sempre importante sinalizar. Agradeça, sinalize aquilo que você quer de maneira gentil e ponto. Próxima pergunta. Aliás, é um comentário. Bem engraçado.
do Gablo. É um trava-língua esse nome, hein, Gablo. Você é outdoor ambulante, inteligente, bonita, simpática, postura perfeita, dicção excelente. Conta pra nós seu pior defeito. Ai, 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 que alegria. Fico tão feliz. Vocês são generosos demais, hein? Tem vários defeitos, vários. Vamos em frente, próxima. Falar mais devagar é muito difícil para quem tem ansiedade. Comentário da Aline. Aline, olha, tá aparecendo bastante se falar mais devagar essa semana. Realmente, quem é mais ansioso, mais estressado, tende a falar mais rapidamente. E provavelmente quem é assim, e eu também falo um pouco mais rápido, eu tenho que me controlar muitas vezes para não acelerar o assunto. Nós tentamos acompanhar a velocidade do pensamento, que é ao redor de 500 palavras por minuto. E a velocidade de fala, ao redor de 150 palavras por minuto, isso quando é uma velocidade mediana. Não é tão acelerada, mas também não é tão lenta dessa forma. Se você tentar acompanhar a velocidade do seu pensamento, você não vai conseguir ser claro na informação. Provavelmente você vai unir um assunto com outro, e as pessoas vão ficando assim, meu Deus, ela não para nem pra respirar, parece que é um locutor de futebol, um narrador de futebol que vai falando desse jeito, vai, joga a bola pra cá, joga pra lá, gol! Só falta falar isso. Por isso é importantíssimo que você pense, claro, você vai pensar no seu assunto e fale mais devagar do que o pensamento. Por isso é fundamental se concentrar no que você está falando naquele momento, para que exista uma linha de raciocínio e assim não fique tão acelerada a sua fala. Próxima pergunta. Existe algum exercício pré-apresentação para melhorar a respiração durante a palestra? Pergunta do Anderson. Olha, já apareceu respiração e falar devagar é o que mais apareceu essa semana. Sim, existe. Os exercícios de respiração, o ideal é que você faça com frequência, independentemente de você ter uma palestra, ter uma apresentação, ter uma reunião específica. Para quê? Para você mudar o ajuste, o tipo de respiração e adequar para o costo diafragmático, como eu comentei anteriormente aqui no vídeo. Deixei até o link para vocês verem o vídeo que eu falo mais sobre isso. Antes da palestra, o que você vai trabalhar é a concentração e com isso melhora também o seu ritmo respiratório, você tem mais controle do fluxo de ar. Fazendo o quê? Primeiro você vai inspirar lentamente, ó, inspira comigo bem devagar, mas tenta usar aqui a região do abdômen. Inspira. Prende por 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Solta bem devagar. Mais uma vez, inspira lento. Prende. 1, 2, 3, 4. Solta devagar. Fazendo isso pelo menos 5 vezes, a tendência é que o seu ritmo, até cardíaco, diminua e você não vai ficar tão acelerado na hora de falar. Pode te ajudar bastante. Excelentes perguntas hoje, hein? Vocês capricharam e nós elencamos aqui as principais dúvidas que apareceram nas redes sociais e convido você a me seguir lá no Instagram @fe.demorais, que tem vídeos todos os dias, stories com dicas, conteúdos, reels e também aqui no YouTube, caso você ainda não faça parte. Foi muito bom estar com você. Descreva, comente se você está fazendo exercícios, se você notou alguma diferença, se está tudo igual, comente que com certeza eu vou responder um a um. Te vejo muito em breve, meu querido speaker. Um beijo. Tchau, tchau.